Gente, isso é palavra de Deus. Que palavra poderosa. Qualquer coisa que pedimos, recebemos dele. Você lembra aquela outra passagem que ele vai falar exatamente, não é? Pedi e vos será dado. E São João nos aponta as condições. É preciso crer em Jesus, observar a sua palavra e viver o amor fraterno, o amor entre os irmãos. Então, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele. Que temos sabedoria para pedir. Não é o segredo de Nossa Senhora? Você já ouviu isso certamente, não é? Diz que Nossa Senhora jamais tem um pedido seu negado. Mas Nossa Senhora tem um coração conforme o coração de Deus. Então, ela pede aquilo que Deus verdadeiramente deseja conceder. Essa sabedoria, não é? Esta comunhão com Deus que vai nos tornando homens e mulheres firmes, fortalecidos, sábios, prudentes, vigilantes, confiantes, invencíveis na fé. O nosso querido e saudoso Padre Rufus, sacerdote exorcista, era assim que ele iniciava os seus atendimentos. Filho, filha, o que você quer de Deus? O que você quer pedir a Jesus? Que belo, é assim. É assim que Deus se inclina para cada um de nós. É assim que Deus vem ao nosso encontro. Nós contemplamos isso hoje no Evangelho. Vamos rezar, pedir o Espírito Santo, e você contemplará exatamente esse Jesus atento às nossas necessidades. Que o Espírito Santo hoje possa mover o seu coração. Verdadeiramente você possa fazer exatamente essa experiência que essa multidão neste dia fez. Ela deixou tudo e foi em busca de Jesus. E quando encontrou Jesus, encontrou tudo. As suas necessidades espirituais, as suas necessidades materiais, as suas necessidades físicas, todas atendidas em Jesus. Por isso que bom que você está aqui. Você representa essa multidão que deixou algo. Eu sei que você renunciou a algo neste momento, nesta hora, para poder estar com Jesus nestes minutinhos aqui. E tenha certeza que você não sairá de mãos vazias. Eu jamais saio deste encontro com o Senhor na palavra de mãos vazias. Eu sei que você também tem feito essa experiência. Por isso que você volta a cada dia. Por quê? Porque o Espírito Santo te abastece. Porque há poder na palavra de Deus, que sacia o teu coração, que liberta a tua mente de toda opressão, que responde aos teus questionamentos, que te encoraja, que te alcança tantas e tantas graças, espirituais, materiais e físicas, porque há poder na palavra de Deus. Deus age poderosamente na minha e na sua vida, não é verdade? Vamos rezar com muita fé, peçamos este Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos do 34 ao 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. E quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100, de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram,
Ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que fica mais forte ao seu coração diante desta leitura, diante deste acontecimento? Porque Deus vai falando a cada coração de uma maneira muito única, muito particular. Mas veja, deixa eu te ajudar. Jesus, ele estava reunido com os seus apóstolos, com os seus discípulos, e eles estavam fatigados, cansados, então, resolveram se retirar para algum lugar deserto para descansarem. A palavra nos diz que eles não tinham sequer tempo para comer, atendendo as pessoas. O amor é operativo. Então, Jesus chamou-os para ir a um lugar isolado, à parte, onde pudessem descansar, onde pudessem se alimentar. Mas a multidão segue. A multidão percebe que Jesus se retirou junto com os seus e segue o Senhor. E Jesus, quando olha aquela multidão, ele sai do seu cansaço, ele sai juntamente com os seus discípulos, até mesmo daquilo que era uma necessidade, e se compadece porque aquele povo parece ovelhas, são como ovelhas sem pastor. É interessante porque aquela multidão vai em busca de Jesus, em busca da sua palavra, em busca dos seus ensinamentos. Enquanto eu lia essa palavra agora, proclamava para você, eu me lembrava de um episódio, onde nós estávamos responsáveis por um momento, eu conduzia aquele momento, mas as coisas não saíram conforme o esperado e não deu muito certo. E depois eu procurei a minha superiora, que é essa linguagem que nós usamos no mosteiro. Nós temos os nossos superiores, são aqueles que expressam aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Nós pedimos permissão, nós pedimos a bênção. E quando eu cheguei para a minha superiora e lamentei porque não tinha dado certo, ela me deu uma resposta que eu não esqueci. Ela disse: por que você não me perguntou antes? Por que você não me perguntou? Por que você não me procurou o que devia ser feito? Sobre o que devia ser feito? Veja, eu errei, eu tive ali um mau resultado, eu não consegui cumprir com êxito aquela missão, mas de fato, porque eu não procurei o Senhor. Quantas vezes nós caímos nessa tentação? Mesmo não é porque temos má intenção, não é isso. Mas vamos fazendo as coisas de maneira atropelada e começamos a acreditar que sabemos como faz, que eu sei fazer, eu sei do meu jeito. E precisamos que essas coisas, às vezes isso aconteça para poder que sejamos recolocados no nosso lugar. Nós temos um Deus. E nós precisamos consultá-lo, precisamos ir até Ele. A multidão vai em busca de Jesus porque tem fome da sua palavra. A palavra diz, Ele ensinava as multidões. Você precisa aprender com o Senhor. Você precisa aprender do Senhor. Os apóstolos vão aprendendo a partir da convivência com Jesus. Sim, Jesus senta e ensina, mas eles vão aprendendo também a partir da convivência. Eles têm convivência com Jesus, eles se relacionam com Jesus. Você tem convivido com o Senhor? Você tem se relacionado com Ele? O que você tem aprendido com Ele? Essa experiência que nós fazemos dia a dia, a palavra de Deus nos dá essa oportunidade de conhecermos o Mestre, de saber como Ele reagia, como Ele fazia, como Ele respondia, como Ele resolvia, como Ele solucionava aquelas situações. Enquanto os discípulos diz despede o povo para que eles vão se alimentar em algum lugar, Jesus diz não. Em Deus nós encontramos tudo. Nós lhe daremos de comer. É aqui, é na casa de Deus, onde as nossas necessidades são supridas. Certa vez um grande amigo passou a fazer a experiência da missa diária. Isso incomodou profundamente o seu pai, que participava de uma seita. E o seu pai disse, pare de ir à igreja, pare de ir à Santa Missa. Vá trabalhar. Eu quero saber quem é que vai colocar o pão na sua mesa para que você coma.
Aquele meu amigo, de maneira muito pacificada, olhou para o seu pai e disse: pai, eu preciso ir à casa de Deus, porque o primeiro pão que eu tenho necessidade é o pão eucarístico. Se eu buscar aquele pão em primeiro lugar, tudo mais me será acrescentado. Esse amigo, tempos depois, entrou para o seminário e hoje é um sacerdote. Que grande graça. Mas perceba, em Jesus nós encontramos todas as coisas, porque quando aquele povo começou então a sentir fome, né? Jesus providenciou. Jesus providenciou o pão da palavra, o alimento espiritual, e Jesus providenciou o pão corporal, o pão material. Em Jesus nós encontramos tudo, é isso que Santa Teresinha vai dizer: em ti, Jesus, eu tenho tudo. E por que muitas vezes hoje nós encontramos pessoas sedentas? Elas até buscam um alimento espiritual, né? Mas buscam no lugar errado, buscam como aquele povo no deserto, os israelitas, que buscaram naquele bezerro de ouro. São os falsos deuses, são as falsas doutrinas, continuam sedentos. Ou então buscam tão somente o alimento corporal, mas Jesus já falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso que aqui nós encontramos uma refeição completa. A nossa alma e o nosso corpo são alimentados quando nós nos encontramos com a palavra de Deus. Verdadeiramente isso acontece. Somos saciados, a graça de Deus se faz sentir. Porque essa mesma palavra me diz que este Deus alimenta as aves do céu e tece os lírios do campo, e Ele cuida de mim. E nós falávamos em Santa Teresinha ainda há pouco, a maior santa dos tempos modernos. Certa vez um sacerdote amigo foi até o convento onde viveu Teresa de Lisieux. Ele queria se encontrar com em que condições Teresa se tornou a grande Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, doutora da igreja, né? Ele disse que quando entrou naquele convento, naquele mosteiro, ele ficou impactado porque ele disse: irmã Maria Raquel, é um cubículo, é um lugar muito pequeno. Como aquele lugar tão pequeno pôde produzir uma santa tão grande? Como essa mulher se tornou tão influente? Como essa mulher fala a tantas gerações? Porque naquele lugar pequeno, naquele cubículo, Teresa teve o coração dilatado. E agora é Jesus que quer dizer para você o que te falta. Você já disse para o Senhor o que lhe falta e Ele já está providenciando. Mas agora, à luz dessa primeira leitura, o Senhor quer dizer para você o que lhe falta. Por que essa felicidade não se faz sentir? Né? Por que essa plenitude não se faz sentir neste coração? É São João que nos responde na primeira carta: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. É verdadeiramente o amor que nos realiza. Não tanto o amor recebido, né? Mas o amor dado. Mas é claro, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Por isso que São João vai dizer: a primeira iniciativa é sempre de Deus. Deus nos amou por primeiro. E é nesse amor dado, onde eu então intoco essa plenitude. Quando preparava essa meditação, eu me recordava de certa vez que nós estávamos doentes. Eu, irmão Luiz Maria, irmã Manuel Maria. E humanamente falando, talvez nós não tivéssemos condições de estar com o exército. Mas quando nós olhávamos para os nossos filhos espirituais, quando nós olhávamos para aqueles irmãos na fé, também adoecidos, também necessitados de uma palavra, de um consolo, de esperança, nós esquecíamos aquele abatimento, aquela dor física, e nós nos lançávamos naquele encontro. E era incrível como nós éramos sustentados por uma força maior, e como aquilo nos motivava, e como aquilo fazia com que nós não nos entregássemos àquela enfermidade, sabe? E aquilo nos salvava a cada dia. Isso me fez recordar de quantas vezes a minha mãe adoeceu. Eu não sei se você já prestou atenção nisso. A mãe nunca fica doente, não é? Ou então ela é a última a ficar doente, já percebeu? Ela cuida de todo mundo. Eu comecei a me lembrar da minha avó com seus 14 filhos.
Gente, eu não lembro de ter visto a minha avó doente. Todo mundo adoecia, gripe, pneumonia, febre, cansaço, fadiga. Minha avó não adoecia. Minha mãe não adoecia, né? Cuidando da gente. É incrível como essa lei do amor e do sacrifício, como Jesus hoje no Evangelho, a palavra nos diz, Jesus estava cansado com os discípulos, mas quando eles saem de si e se fazem sacrifício, vida doada, vida ofertada, é incrível como nós somos elevados, como nós somos guinchados dos nossos problemas e nós encontramos um verdadeiro sentido, nós encontramos uma razão. Então, é Jesus que fala o que te falta. Saia de si hoje, escolha esse dia. Talvez a sua casa tenha se tornado esse cubículo, né? Eu costumo dizer que quando o mosteiro se tornou apertado demais, o nosso mosteiro ele é muito grande fisicamente, mas quando o mosteiro parece que se estreitou, se tornou apertado demais, né, para um de nós, na verdade é porque o coração estreitou. É quando nós estreitamos a nossa capacidade de amar e por isso a vida, a vocação perde o sentido, a vida religiosa se torna enfadonha, o obedecer se torna pesado porque na verdade o coração estreitou. Talvez você esteja hoje passando por isso na sua casa. E filho, filha, eu preciso te dizer à luz da palavra. Talvez você esteja achando sua casa pequena demais, um dia ela já foi tão linda. Um dia ela já foi tão espaçosa, hoje parece que tudo está ruim. Parece que tudo está preto e branco. A casa é a mesma, são as mesmas pessoas. Mas me permita dizer, filho amado, filha amada, talvez o seu coração tenha se estreitado. Por isso está difícil para você. Talvez o seu local de trabalho tenha se tornado esse cubículo. Um dia você já louvou tanto a Deus por esse trabalho, mas hoje ele se tornou cansativo e enfadonho. Porque o seu coração estreitou. O seu coração estreitou-se. E à luz dessa palavra hoje, o Senhor nos chama a amar de novo. Talvez seja insuportável esse relacionamento, que um dia já foi tão feliz. É porque você permitiu que as dificuldades, que as circunstâncias estreitassem o teu coração. Nesses últimos dias, uma filha amada colocou nos comentários o seguinte: Irmã Maria Raquel, como eu posso ter propósito, como eu posso voltar a sonhar com essa pandemia, com essas catástrofes naturais, com essa falta de trabalho? Gente, se nós formos esperar as condições externas favoráveis, nós não vamos sair do lugar. Mas o grande desafio é esse, em meio às condições desfavoráveis, viver o tempo da graça, porque é o tempo que é favorável. E esse é verdadeiramente o tempo da graça. No meio das circunstâncias desfavoráveis, nós encontramos um tempo favorável, que é o Kairos, o tempo de Deus. E é difícil amar nesses momentos. É difícil e por isso nós precisamos do Espírito Santo. Por isso nós precisamos de uma experiência renovada a cada dia, por isso nós não podemos parar a oração. Quando eu começo a arrefecer, quando eu começo a diminuir o meu ritmo de oração, eu começo a definhar. Certa vez eu estava passando por uma pressão mental terrível, uma confusão, né? Porque nós enfrentamos essas coisas. Nós só conseguimos ensinar algo para vocês sobre o combate espiritual porque nós vivemos, porque nós tocamos, aprendemos com a vida dos santos, aprendemos à luz da palavra e experimentamos isso na nossa vida. Só por isso nós conseguimos partilhar e ajudar vocês de alguma maneira. E eu estava passando por uma confusão terrível. Parecia que Deus me odiava. E eu fui expor isso para a minha superiora, para aquela que me orienta espiritualmente. E ela olhou para mim e disse: Irmã Maria Raquel, você conhece Deus? Gente, sabe, aquela hora que a gente fala uma pancada, né, uma tapa teria doído menos. Mas aquela palavra, você conhece Deus, foi exatamente aquela palavra que exorcizou meu coração. Sabe, que foi a luz que rompeu no meio daquelas trevas. É isso que São João está dizendo, porque Deus é amor.
Nós começamos a perder a confiança em Deus, começamos a nos desesperar, porque nós começamos a acreditar que Deus ama como nós amamos, que Deus perdoa como nós perdoamos, que Deus reage como nós reagimos. Mas o convite é exatamente o oposto. Nós somos convidados a amar como Deus ama, a perdoar como Deus perdoa, a agir, a reagir como Deus reage. Quando nós tocamos nas nossas limitações, começamos a olhar para Deus de maneira limitada e achamos que Ele também é limitado. Então veja que palavra libertadora. Permita que eu partilhe a primeira carta de São João. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. E foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. E nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Eu convido você hoje a abraçar esta palavra, a abraçar este Deus que ama, que se derrama, que se sacrifica, e voltar para o seu local de trabalho, para o seio da sua família, para os seus estudos, para a sua faculdade, para os seus relacionamentos, para os seus desafios, para os seus projetos. Assim, busca força lá no mais profundo. Dá aquele seu melhor sorriso. Recolhe uma flor no canteiro, entrega para aquela pessoa que tem sido difícil. Hoje, faz aquela melhor comida. Coloca a melhor mesa. Vista-se com aquela melhor roupa. Acolha os seus. Sabe, é um chamado que Deus está nos fazendo de amar, sem jamais esquecer, claro, aquilo que vai te dar força para que isso tudo aconteça. A sua oração pessoal, a sua busca por Deus, a confissão, a Eucaristia, ao ir à casa de Deus. Mas leve essa experiência para o seu dia a dia. As pessoas verdadeiramente acreditaram que você encontrou o Senhor. Verdadeiramente acreditaram no seu testemunho, na autenticidade do seu testemunho. Porque neste coração que se deixa amar por Deus, que ama a Deus e que leva essa experiência do amor aos irmãos, não há espaço para a tibieza, não há espaço para a infelicidade, não há espaço, para a maldição, não há espaço. Não há espaço para tudo aquilo que Satanás tenta plantar, não há espaço. Você acredita verdadeiramente nisso? Então hoje viva essa palavra. Seja lá o que você for realizar hoje, de bom, de maravilhoso, no ordinário, no seu dia a dia, faça com amor. Aquela receita, aquele bolo, aquele cafezinho da tarde, aquele cliente que você vai atender, aquela pessoa que você com quem você vai conversar, faça. Na sua melhor versão, no melhor de você. Porque Deus age juntamente com você pelo Espírito Santo que está no mais profundo. Por isso, vem, Espírito Santo. Vem sobre mim, levanta-me neste dia. Jesus, renova a minha experiência contigo, dá-me a graça de contemplar este novo dia, de como Santa Teresinha do Menino Jesus, a quem eu peço a intercessão neste dia, de viver tudo com amor. Senhor, alarga as comportas do meu coração, não permita que nenhuma palavra dura, não permita que nenhuma adversidade, que nenhuma notícia difícil, nem a peste, nenhuma notícia difícil, que nada estreite o meu coração, mas muito pelo contrário, que mergulhado em Ti, renovando a minha experiência contigo, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, eu possa responder a todos estes desafios à altura. Porque o Senhor está comigo e o Senhor me faz vencedor, vencedora sobre todo o mal. Nada me abaterá, ninguém me abaterá, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, e o Senhor hoje me ensina a amar. Obrigada por alimentar a minha alma, obrigada por alimentar o meu corpo, obrigada por ser o meu Deus, a quem eu amo. E dá-me a graça de resplandecer a Tua luz na vida de todos os meus irmãos.
sobretudo na vida daqueles que hoje mais necessitam de Ti. Obrigada, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu não sei você, mas eu não posso viver sem essa experiência diária com a palavra de Deus. Cada vez que eu venho aqui, eu recebo esse presente de Deus. Eu sou verdadeiramente transformada. O mundo lá fora continua do mesmo jeito. Mas eu saio daqui transformada para encarar, para enfrentar e para vencer. Pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus. E eu sei que você tem feito essa experiência. Partilha hoje, coloca nos comentários, faz a tua prece, né?